Estimados irmãos e irmãs em Cristo, nossa mensagem de hoje ela está baseada no Salmo de número 29, onde destaca o versículo de número 4, que diz assim: A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Que Deus, Espírito Santo, nos ilumine neste momento que nós queremos meditar nestas palavras. Amém. Estimados irmãos e irmãs, nesse domingo da Santíssima Trindade, nós queremos falar um pouquinho sobre a essência de Deus, sobre quem Deus realmente é. E isso é muito importante, porque nós vamos entender, eu espero, assim, no final da mensagem de hoje, também a importância de nós sabermos quem realmente é o nosso Deus. E por isso eu começo a mensagem de hoje fazendo uma pergunta, tem como título ali no nosso slide, na nossa mensagem de hoje. Vocês já repararam para refletir em quem Deus é para você? Quem é Deus para você? O que Deus faz na sua vida? O que Deus fez? O que Deus faz na sua vida? O que Deus também fará por você? Para podermos responder a essas perguntas, é importante também meditarmos sobre isso, também sobre aquilo que a palavra de Deus nos diz. E sabem por que isso? Porque hoje, infelizmente, muitas pessoas não sabem mais quem Deus realmente é. E por isso que, infelizmente, nós temos visto um número muito crescente de pessoas que não creem em Deus. Um número também de pessoas que não querem mais saber de Deus, ou de igreja, ou de religião. E isso, para mim como pastor, como líder de igreja, também é muito preocupante. Esse número crescente de pessoas que se dizem ateus, pessoas que não creem em Deus nenhum, e também um outro número crescente, que é um número de pessoas chamadas desigrejadas. Ou seja, pessoas que talvez cansaram de frequentar uma determinada igreja, uma determinada religião, e por isso acabam que não têm religião nenhuma. Isso é preocupante, porque a gente vê que, na realidade, isso acontece, no meu entendimento, porque as pessoas não têm o conhecimento verdadeiro a respeito de Deus. As pessoas não entendem quem Deus realmente é, o que Ele fez e o que Ele faz por nós. O que Ele fez e o que Ele faz por você. E por isso, talvez esse número tão grande de pessoas que estão deixando Deus de lado e outras pessoas que dizem não acreditar na existência de Deus. E por isso eu faço uma pergunta para vocês. E se vocês já pararam para refletir? E se Deus não existisse na vida de vocês? Vocês já pararam para refletir sobre isso? Como seria a vida de vocês se Deus não existisse? Alguém aqui, com sinceridade, pode levantar a mão. Já parou para refletir sobre esse tema? Se Deus não existisse, vocês já imaginaram como seria a vida de vocês? Nunca imaginaram? Então, pare um pouquinho para refletir.
O quão diferente talvez seria a vida de vocês? Sem Deus, sem a existência, sem a fé, sem igreja. Como será que seria a nossa vida? Eu já parei muitas vezes para refletir sobre isso. E todas as vezes eu sempre chego à mesma conclusão. Que sem Deus na minha vida, eu não seria nada. A vida não teria sentido nenhum. E não teria o porquê de eu estar neste mundo. Todas as vezes que eu refleti sobre isso, essa foi a resposta. E aí a gente começa realmente, pelo menos eu, começo a realmente entender um pouquinho da importância de Deus na nossa vida. Da importância de crer em Deus. De saber e de reconhecer o tanto que Deus fez e faz por nós. Do quanto Deus é poderoso, um Deus poderoso que nos criou, que fez todas as coisas, o Deus poderoso que enviou o seu Filho ao mundo, como nós lemos antes em João 3,16, que Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Um Deus que se revela a mim através da ação do Espírito Santo, quando Ele vem sobre mim e me abençoa com a fé. Como é bom poder reconhecer a ação de Deus em nossas vidas. E esse exercício vocês deveriam sempre fazer. Reconhecer o que Deus fez por vocês e o que Deus faz por vocês. Por isso fica a pergunta: quem é Deus para vocês? O que Deus fez por vocês? E por isso eu escolhi o texto do Salmo 29, versículo 4, especificamente, para meditar no dia de hoje. O texto do Salmo 24 dá ênfase na voz do Senhor. Salmo de número 29, desculpa. O texto do Salmo 29 fala sobre a voz do Senhor. Uma voz que é poderosa. Uma voz que é cheia de majestade. A voz do Senhor foi que criou todas as coisas. Foi pela sua voz que Deus criou este mundo em que nós vivemos. Deus disse: haja luz e houve luz. Deus disse: haja separação entre o dia e a noite, e assim aconteceu. Deus sempre ia dizendo, ia falando, e as coisas iam aparecendo. Ou seja, Deus criou tudo, todo este mundo, através da sua poderosa voz. E assim Deus conserva, mantém este mundo com majestade e com poder. Quem não consegue reconhecer isso, infelizmente, como diz a palavra de Deus, é insensato. Lá no Salmo de número 19, diz assim, 19, versículo 1. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então, a palavra de Deus nos diz que Deus proclama a sua glória através da sua obra criadora. E por isso que a voz do Senhor é muito importante. É importante reconhecermos a voz de Deus, reconhecermos o poder de Deus. E aqui nós vemos a ação de Deus Pai, claramente, como nós confessamos no Credo Apostólico, no primeiro artigo, né? Deus, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mas este mesmo versículo que fala da voz do Senhor, também fala sobre Jesus Cristo. Mas vocês poderiam perguntar, mas aonde, pastor? Está falando sobre Jesus aqui neste versículo 4. Talvez não claramente. Mas nós lembramos que lá em João capítulo 1, versículos 1 e seguintes,
O evangelista João, ele escreve o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio era o Verbo, era a palavra, era a voz de Deus. E veja, ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por intermédio do Verbo, da palavra, da voz de Deus. E sem ele nada do que foi feito se fez. Mas ainda fica a pergunta, onde está Jesus aqui nessa história, pastor Diego? Um pouquinho mais para baixo, o evangelista João vai dizer quem era este Verbo. Ele diz assim: e o Verbo se fez carne. A palavra de Deus se tornou um ser humano. A voz de Deus se torna um ser humano. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ou seja, glória como do Filho único do Pai. Claramente aqui João está se referindo a Jesus Cristo. Verdadeiro Deus, né? Como diz, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, e verdadeiro homem, né, se tornando carne e habitando entre nós. Então Deus Pai cria todas as coisas por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. E também pela ação do Espírito Santo. Aonde estava o Espírito Santo na criação, pastor Diego? Diz lá em Gênesis capítulo 1, que o Espírito de Deus também pairava em cima da face das águas. Ou seja, esse Deus triuno, desde o princípio estava lá, fazendo e criando este mundo. E como é bom nós reconhecermos e sabermos o quanto Deus é poderoso, o quanto Ele fez todas as coisas e continua agindo também em nossa vida. O quanto Deus nos ama também é importante saber. Nós vimos antes, como eu disse em João 3,16, que Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho. Nós precisamos reconhecer isso. Hoje muitas pessoas não creem em Deus porque acreditam num Deus mau, num Deus punidor, num Deus que castiga os seres humanos. Muitas pessoas até mesmo culpam Deus por causa das coisas que vêm acontecendo neste mundo. Por causa das enchentes, por causa das cheias, por causa das guerras, por causa dos tremores. A culpa é de Deus. Mas a realidade, Deus, mesmo que o ser humano esteja mexendo com a sua criação, Deus, Ele é um Deus de amor, um Deus de paz, um Deus de perdão. E por isso Ele envia o seu Filho Jesus para morrer por nós. E o amor dele é tão grande que a gente muitas vezes não consegue entender, não consegue explicar. Por quê? Porque Ele envia o seu Filho para morrer por nós, pecadores. Por nós, seres humanos maus. Como diz o apóstolo Paulo, lá em Romanos, se eu não me engano, no capítulo 5, ele diz que por uma pessoa boa, pode ser que alguém se anime a morrer. Mas Cristo deu a sua vida por nós, mesmo nós sendo pecadores. Mesmo nós fazendo coisas contrárias à vontade de Deus. Deus nos ama tanto que Ele entrega a sua vida, entrega o seu único Filho por nós. A gente precisa reconhecer quem Deus realmente é em nossas vidas. Por quê? Porque as pessoas lá fora, que talvez não entendem isso, é porque não tem o Espírito Santo na sua vida. Que na palavra de Deus nós sabemos que as pessoas, aqueles que são nascidos
do Espírito é que somente podem entender as coisas espirituais. Quem é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito é Espírito. Então, importa-vos nascer de novo, importa que a gente nasça do Espírito. Por isso que nós temos que pedir para que Deus, Espírito Santo, Ele haja em nossas vidas, para que a gente também possa dar um bom testemunho de fé, em especial para aquelas pessoas que não creem, para aquelas pessoas que não querem saber de Deus, para aquelas pessoas que não querem saber de igreja. Porque eu digo para vocês o seguinte: como que a gente vai trazer mais pessoas para Deus ou para a igreja se a gente não reconhece aquilo que Deus fez e faz por nós? E outra questão: como que a gente vai conseguir trazer mais pessoas para o reino de Deus se às vezes a gente não dá um bom testemunho da nossa fé, ou até mesmo da nossa igreja, do nosso Deus? Porque quando nós reconhecemos aquilo que Deus fez por nós, nós vamos agradecer, nós vamos ser pessoas gratas, não vamos ser pessoas reclamonas que vivem o tempo todo reclamando do sol ou da chuva, do frio ou do calor, das coisas ruins que acontecem, mas vamos ser pessoas que dão glórias a Deus, que querem servir a Ele e querem dar um bom testemunho de fé, em especial, como eu disse, para essas pessoas. Porque quando nós falamos da igreja, por exemplo, na nossa igreja aqui, que estamos nesta manhã, como nós falamos da nossa igreja para as outras pessoas? O que nós falamos? Nós falamos que a nossa igreja é uma igreja fria, é uma igreja que não acolhe, ou nós falamos assim: nossa, hoje eu vou lá no culto, vou acordar cedo no domingo de manhã, porque eu vou lá na minha igreja ouvir a pregação do pastor, vou fortalecer a minha fé, eu vou lá porque eu tenho um Deus maravilhoso que eu gostaria de louvar e adorar o seu nome. Ou eu sou aquele que tem que levantar cedo para ir no culto. Ou tenho que sair na chuva, para ir na igreja. E as pessoas lá fora, o mundo lá fora vê isso. E por isso que, infelizmente, muitas vezes as igrejas estão se esvaziando, porque as pessoas, em vez de olhar para e reconhecer aquilo que Deus fez e faz por nós, elas só sabem olhar para as coisas ruins e, infelizmente, dão testemunho disso. E assim, infelizmente, também muitas pessoas acabam se afastando de Deus, se afastando da igreja, porque são influenciadas por outras pessoas. E por isso que é importante a gente reconhecer aquilo que Deus é, aquilo que Deus fez, aquilo que Deus faz. É importante reconhecermos a voz do Senhor, poderosa. A voz do Senhor quer ser falada, quer ser ouvida, também por intermédio de nós. Deus quer falar com outras pessoas usando a nossa voz hoje. Quando nós replicamos, quando nós anunciamos aquilo que Deus fez e faz por nós, a sua voz é poderosa. E Deus quer assim trazer mais e mais pessoas para o seu reino. Por isso que é importante nós reconhecermos aquilo que Deus fez por nós, aquilo que Deus faz por nós e também aquilo que Ele fará, em especial no dia em que Ele voltar para nos levar para junto do seu reino. Para que assim a sua igreja cresça, para que o seu reino cresça e mais pessoas sejam salvas. Deus quer que a sua voz poderosa seja proclamada, seja ouvida. E por isso Ele usa cada um de nós para isso também. Não somente o pastor, mas todos nós aqui. Todos nós que fazemos parte do reino de Deus. Todos nós que temos o Espírito Santo dentro de nós. Deus nos usa para isso. Então que Deus abençoe, para que nós possamos continuar ouvindo a voz do Senhor, vindo na igreja,
lendo a sua palavra, que é o meio pelo qual ele se manifesta para nós hoje. E quando sairmos daqui, a gente também possa replicar isso na nossa vida, reconhecendo as bênçãos, reconhecendo quem Deus realmente é em nossas vidas e dando graças e louvor por tudo que Ele fez, faz e fará por todos nós. Assim, que Deus abençoe e guarde a cada um de vocês, na graça de Deus Pai, no amor de Deus Filho e na comunhão do Espírito Santo. Amém. Muito bem, querido irmão, já que você chegou até este ponto da mensagem, eu peço que você não se esqueça aqui embaixo de deixar um comentário dizendo aquilo que você achou desta mensagem. Também não se esqueça de deixar um joinha, se inscrever no canal e o mais importante, eu peço que você compartilhe essa mensagem se você gostou, para que a palavra de Deus chegue a cada vez mais lares, cada vez mais pessoas também venham conhecer o grande amor que Deus tem por cada um de nós. Tenham todos uma ótima semana.